E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, o videocast semanal do site Formiga Elétrica, e dessa vez vamos falar de um exemplar do cinema de ação sul-coreano, A Vilã. 누굽니까? 위에서 명령하는 남천다라고. 넌 죽인다. Não é novidade para ninguém que acompanha o Formiga Elétrica, né, que a gente tem falado muito do cinema sul-coreano, e com razão, porque, assim, tá chegando ao nível de falar que o cinema sul-coreano, assim, já é sinônimo de qualidade, né, porque a gente tem recebido exemplares, assim, fenomenais, né, então, Invasão Zumbi, A Criada, até mais antigos, né, Old Boy e tudo mais. E detalhe, uma fase que dura, assim, desde 2000 já, né? Exatamente. E não tá recluso apenas dois diretores, né? Tá saindo uma gama assim fenomenal. Importante falar que a gente já comentou no último podcast, né, de 2017 a respeito do apanhado geral do ano, que a gente falou que assim, os caras estão pegando cinema de gênero e fazendo direito, estão conseguindo inovar dentro do gênero. E o gênero de ação aí, né, parecia que não tinha mais inovação para nenhum lado, né? E chega aí o cinema sul-coreano com A Vilã, que é um soco no estômago, né? Segundo longa de ficção, né, como que é o nome do cara? Tá aqui escrito o nome dele. Então, segundo longa do cara, e já entrega um negócio que, quando me recomendaram o filme, disseram o seguinte: cara, você pode até não gostar do recheio, mas pelo menos em 2 momentos você vai pensar como fizeram isso. E realmente, cara, em se tratando de filme de ação, isso é um mega elogio, e eu confirmo, realmente, o filme já vai abrindo uma sequência que é aquele negócio, né? É a sequência do Corredor do Old Boy, só que elevada à 10ª potência e em primeira pessoa. Exatamente. Ainda, né? Não, em primeira pessoa, daí do nada a câmera sai de primeira pessoa, tem lance de espelho, aí você fica olhando no espelho para ver se a câmera vaza, a câmera não vaza, aí a personagem principal ela cai de outros andares. Meu, assim, e não é só a questão técnica, né, que é um primor, assim, o dinamismo de toda a cena, a própria coreografia, ela é muito bacana. E assim, quando a gente está falando de filme de ação, normalmente a gente tem aquela famosa estrutura de uma cena de ação inicial, aí depois mostra qual é a trama, uma cena de ação lá no meio e uma cena final. Aqui não para a ação até os 20 primeiros minutos, né? E depois o filme desce com relação à ação, né? Porque ele fica sem ação um bom tempo, só que o roteiro é tão interessante quanto também, né? Sim, ele aposta muito na esperteza do seu espectador, porque afinal de contas, a gente está falando de um tipo de cinema que ele não agrada somente aos fãs de gênero, né? Ele entrega uma experiência completa, porque então, você tem aí em A Vilã uma assassina que é cooptada por uma agência para realizar missões diversas, como no caso daquele que todo mundo vai lembrar, né? Que é o... Como que era o nome da refilmagem do Nikita? Assassina? Assassina. Era assassina? Bridget Fonda, exatamente. Bom, enfim, todo mundo pensa nisso, né? Pensa em Nikita ou na sua contraparte norte-americana quando a sinopse é essa. Só que A Vilã, ele coloca você numa situação que você fala: peraí, mas da onde veio essa personagem? Porque você já abre o filme, ela já está fazendo tudo aquilo. E a cooptação ainda não aconteceu, né? Ela já tem um passado de violência, ela já está mais ou menos treinada. Ao mesmo tempo que a estrutura do filme não é linear e não existe nenhum tipo de indicação para o espectador, assim, sei lá, um filtro diferente para dizer que é flashback. Não, ele vai te jogando as coisas e você vai montando na sua cabeça. Além do que, a qualidade fundamental para o sucesso dos filmes sul-coreanos, que é você se importar com os personagens. Dentro de um filme de ação, você se importar com o drama daquela personagem, mesmo que seja um bagulho mega fantasioso, que tenha lá suas rocambolices ali no meio, que, sei lá, você tem que parar um pouquinho para tentar montar na sua cabeça o caminho que essa personagem está fazendo. Aí você pensa: pô, entendi? Ok, beleza. Tem uma outra coisa que não faz sentido no meio do rolo? Tem. Mas mesmo assim, cara, você não deixa de se importar com ela, não deixa de se importar com aquilo que aconteceu com ela e, mais importante, não deixa de se importar com os personagens em volta dela, né? De novo, né, quando você pega um filme de ação normal, você tem todo o contexto, como você falou, a trama não é linear. Normalmente filme de ação é extremamente linear, né? Afinal, como a ação é o grande prioritário aí em cena,
Então você tem tudo construído para a cena seguinte, tudo construído para a cena seguinte, tudo construído para a cena seguinte, até que chega o grande final explosivo. Aqui não, aqui as coisas acontecem, aí a cena seguinte vai te dar um vislumbre do porquê aconteceu isso anterior, só que a conclusão vai acontecer 2 cenas depois. E ele vai fazendo essa brincadeira de uma maneira que assim, você não fica esperando qual que é a próxima grande cena de ação, qual que é a próxima grande cena de ação. Tanto é que assim, depois da grande primeira cena de ação, o filme foi passando, eu cheguei a pensar, cara, acho que não vai ter mais ação nesse filme. Acho que é só roteiro. E não, tem outras cenas de ação tão impressionantes quanto a do inicial. Só pra gente citar por cima, tem uma luta de espadas no meio de uma perseguição de moto. Em plano sequência. Em plano sequência. Também tem uma questão de direção muito importante, assim, que normalmente filme de ação acaba pecando nisso. Então, os momentos dramáticos, se você tira os momentos dramáticos e analisa toda a direção lá funciona, né? Então, closes no momento certo, desfoques no momento certo, a câmera se inclina várias vezes, né? E essa câmera, até no momento da ação, ela tem um propósito narrativo. Tanto no plano sequência quanto em outra cena de ação mais pra frente, a gente percebe que a personagem, ela tá presa numa corda que tá enrolada num cara, ela se prende por ela e a câmera tá de cabeça para baixo, né? Então é como se ela estivesse segurando para não cair no chão, só que no filme ela tá segurando para não ir para cima, como se fosse para não ir para o céu. E mais para frente acontece a mesma coisa e ela tá se segurando, como que assim, a vida dela não vai chegar no paraíso nunca, é um inferno, ela sempre está presa indo para o inferno. Até no momento onde a trama parece que mostra ela no ambiente mais tranquilo, mais feliz, você fala, poxa, agora finalmente essa personagem vai seguir uma vida bacana, uma vida comum, legal, feliz. E não, a fotografia ela é mais alaranjada, a própria câmera ela meio que vai empurrando a personagem para outros lados, nunca é centrada, algo que me lembrou até um pouco Irreversível, não na técnica de filmar, que é totalmente diferente, mas o lance que quando a personagem principal está no momento de calma, tem um elemento ou outro que levam ela para o inferno de novo, né? Uhum. Mais ou menos assim, com outro primor da construção visual norte-americana, né, que é Os Intocáveis, né, do Brian De Palma, cara, que todo o frame do filme ele indica alguma coisa pra você, que assim, e se você tá pensando assim, mas esses caras são chatos, eu não percebo nada disso no filme. Não, sim, você percebe, mesmo que no nível subconsciente. A questão é que a gente estuda tal, para trazer para você esse tipo de impressão, né, tentar desconstruir o filme para chegar nesse tipo de discussão. E, cara, é mais uma prova de que um gênero ele não precisa ser idiota intrinsecamente, porque várias vezes a gente assiste filmes de ação que as pessoas até, e nós mesmos, cara, nos justificamos, falando, não, vamos relevar isso, porque é filme de ação. Cara, essa é uma das grandes provas que você pode fazer coisas muito artísticas sem descuidar da parte da porradaria, da parte massa velho do negócio, entendeu? E o resultado final é um negócio único, é um negócio que você não vê todo dia no cinema, principalmente norte-americano, né? Pode talvez ver já todo dia no sul-coreano, né? Exato. Eu gosto muito não só do cinema sul-coreano, mas do cinema asiático em geral, só que uma dificuldade que eu sempre tive é na questão da atuação, porque por causa da distância da linguagem, é muito complicado a gente ver a emoção na voz, então acaba ficando na expressão. E, querendo ou não, tem um ou outro ator nesses filmes que acabam destoando muito, assim, e acaba, né, deixando meio assim. Esse filme, A Vilã, nossa, acho que eu só vi atuações melhores, assim, em todo o elenco, acho que talvez na Criada. Do Chan-wook Park, mas esse aqui, A Vilã, nossa, tá todo mundo bem também, né? 첫 번째 실전이다. 성공하면 퇴소야. 누굽니까? 위에서 명령하면 난 전달하고 넌 죽인다. Eu fiquei muito contente que, assim, em nenhum momento eu falei, puxa, cadê a próxima cena de ação? Cadê a próxima cena de ação? Não, o drama tava
tão interessante, sabe? Mesmo com aquele lance mais exagerado, tal, que de fato tem, até a parte sem sentido, não sem sentido, mas se você parar para pensar um pouco, você fala, não seria meio assim. Ainda assim, tudo funciona, assim, é um quebra-cabeça mega colorido, cheio de imagens, tal, mas tudo faz ao sentido, e como você falou no começo, é um quebra-cabeça que ele não está pronto. Ou não é um quebra-cabeça, como por exemplo, filme normal de ação, que as peças meio que vêm na ordem para você montar. Sim. Não, aí, tá tudo espalhado e chega no final, você tem lá aquela última peça, pá, sensacional. E ainda assim não fica um filme cabeçudo, né? Fica um filme mega bem acabado, um filme que... Um filme que você pode discutir em 5 minutos ou em 2 horas. Exatamente isso. E eu acho que assim, a grande sacada do roteiro não é nem isso, cara, mas eu acho que o cara sabe usar muito bem alguns elementos dramáticos que em outros filmes fica apelativo, como por exemplo, a presença da criança ali, sabe? Isso é um negócio, cara, que você pode ser o maior monstro da face da Terra que, você vai se comover com esse tipo de situação, né, A mina vivendo ali sozinha, sabe, tendo que criar uma filha ali, sabe, que não tem uma explicação muito clara logo de começo como aquilo aconteceu, mas sei lá, cara, você vê aquela menininha que a gente nem costuma ver na vida real, né? Aquela menininha tão boazinha que não grita, que não quebra nada e o caramba, né, Então, você imerge ainda mais na narrativa graças a isso. E outra coisa, não tem herói, né? Não, cara. O nome do filme, é a vilã, só que nenhum ali é herói, né? Todos são vilões, né, em si. Inclusive ela mesma, a protagonista, não só pelo título, né, a vilã, mas se tirar ela da equação do filme, talvez a vida daqueles envolvidos seria muito mais fácil também, né? Talvez, cara. 아저씨, 단 한순간이라도 날 사랑한 적 있어? Fala galera, meu nome é Fábio Grácia, a gente está aqui na Comic Boom, a melhor loja de quadrinhos da Zona Leste de São Paulo. A gente tem aqui card games, board games, HQs, mangás, colecionáveis, vários produtos geeks, nerds, camisetas e tudo para você alimentar o seu verminismo nerd. A gente fica aqui no Tatuapé, na rua Tijuco Preto, número 361, pertinho do metrô Tatuapé e da Praça Silvio Romero. Vem pra cá e não esqueça de curtir a gente nas redes sociais, beleza? Valeu! No Formiga Elétrica já falamos de outros exemplares do cinema sul-coreano, além de críticas, a gente também tem uma matéria pegando um panorama geral dos principais filmes sul-coreanos. Também fizemos um vídeo sobre Sede de Sangue, um filme de vampiro sul-coreano, sensacional, vale a pena, tem link aqui na descrição. Dê um like no vídeo, inscreva-se no nosso canal, visite o nosso site formigaelétrica.com.br. Se quiser deixar sugestões, críticas, elogios, pode deixar aqui nos comentários ou mandar um e-mail para natela@formigaelétrica.com.br. É isso, até quarta-feira que vem.